Boa noite. Boa noite, quem for chegando aí. Boa noite, pessoal, quem for chegando aí. Então, hoje realmente vai dar-se início à nossa trilogia aqui. Deus abençoe a quem for entrando. Então, hoje inicia a nossa formação das 3 lives sobre a identidade católica, onde iremos trabalhar e refletir sobre a tríplice dimensão da igreja, né? Hoje, dia 8, dia 9 e dia 10. E hoje nós teremos como convidado o Padre Lucas Rafael. Vai estar conosco para falar do primeiro tema que iremos explanar. Então, vamos dar início. Quem for entrando aí, está sem áudio, estão dizendo que está sem áudio aqui, né? Só um instante. Vou sair de novo para entrar, para ver. Alô, alô? Tem áudio? Está com áudio? Ok, ok. Está com áudio, sem áudio? Eu vou sair aqui para... Não, acho que... Identidade Católica, Liturgia, Padre Paulo. Está tudo certo com o áudio. Ok, Padre Lucas. Então, o áudio ok. Então, a gente já vai dar início à nossa live. O pessoal que for entrando já pode ir compartilhando para mais gente ter acesso. E assim vamos conseguir atingir um maior número de pessoas sobre algo tão importante a nós nesta noite. Vamos compartilhar, vamos fazer com que mais pessoas participem, ok? Ok, Padre Lucas, seja bem-vindo. Então, o senhor já pode acenar aí para a gente entrar, para dar início à nossa live. Então, vamos lá, dar início à nossa série de lives sobre a identidade da igreja. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre Paulo. Que estava um probleminha aqui no áudio, sabe? Mas ok. Então, está ouvindo direito, né? Estou ouvindo. Sim, perfeitamente. Ok, então, as pessoas que forem entrando aí já podem ir compartilhando para a gente poder atingir o maior número de pessoas sobre esse tema tão caro a nós, né? Sim. Então, mais uma vez, boa noite. E já iniciando aqui, quero avisar quem for entrando aqui que serão 3 lives falando sobre a identidade católica, ou seja, a missão da igreja, né? Se confunde com a identidade, se assim eu posso dizer. Então, serão hoje, dia 8, dia 9 e dia 10. Hoje teremos o Padre Lucas, amanhã será o Dr. Rubens, consagrado do Shalom, e na quinta-feira será o Tiba, né? E amanhã será sobre a diaconia, ou seja, a dimensão caritativa da igreja. E no final, quinta-feira, encerraremos com a martiria, ou seja, o testemunho. E falar nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, tá ficando meio escuro aqui para mim, eu não sei. Tá normal aí? Tá normal, Padre. Ah, ok. Então, esses tempos tão escuros, a igreja sempre passou por dificuldades, sempre passou por tribulação. Mas hoje a igreja precisa firmar cada dia mais a sua identidade no mundo. Mas afinal, a igreja, ela existe no mundo ainda para quê? Né?
Pode parecer uma pergunta muito óbvia, muito simples, mas ela tem que se fazer constantemente essa pergunta. Então, nada melhor do que refletir esses três temas que diz respeito à sua tríplice missão, né? Que é a liturgia, a adoração a Deus, a diaconia, que é a dimensão da caridade, e o testemunho, que é a martiria. Então, hoje, o Padre Lucas está conosco aqui para falar do primeiro tema. E vamos falar o que é a liturgia de fato. Qual a diferença da liturgia para algo paralitúrgico? Então, pode parecer muito simples, mas é disso que vamos falar. Não vamos adentrar questões de normas litúrgicas, como o padre já falou, serão mais uma questão teológica, o tesouro da nossa fé, que precisa ser resguardado, precisa ser restaurado, precisa ser relembrado. Então, desde já, boas-vindas ao padre e peço ao senhor que se apresente. Então, mais uma vez, boa noite. Padre Paulo, agradeço o seu convite para tratar deste assunto que é tão importante, como o senhor bem lembrou, é vital na vida da igreja. A igreja não subsiste sem a liturgia. E, bom, eu sou o Padre Lucas, né? Sou padre há 3 anos, sou pároco da paróquia São Sebastião de Campo Novo e pertenço ao clero da Diocese de Frederico Westphalen, né? E sou graduado em Filosofia e Teologia e pós-graduado em Arquitetura e Arte Sacra. E a liturgia é um tema que sempre me encantou, né? E estudei um pouco, me aprofundei um pouco nesse tema, lendo, claro, né? Ratzinger e alguns apontamentos que ele fez sobre liturgia, de forma mais teológica mesmo. Como o senhor mesmo lembrou, nós não vamos aqui hoje tratar de norma litúrgica, nem de rubricas, etc., mas vamos tratar mesmo da teologia da liturgia. Ok, padre. Fica com a palavra o senhor. Agora podemos já adentrar o tema específico. Sim. A liturgia. Qual a sua importância na igreja? O que, durante toda a história da igreja e até hoje, né? Uhum. Dentro desse tripé, dentro dessa missão. Sim. Primeiro, acho importante nós aqui fazermos uma ressalva a respeito da natureza da liturgia, né? Hoje, eu vejo que muitas vezes, em vários lugares, né, se diz, né, vamos falar sobre a etimologia da palavra, liturgia, né, ação litúrgica, etc. E não se mergulha no mistério da própria raiz da palavra. A visão sacramental, né, da liturgia, ele coloca justamente um primeiro aspecto, que é um aspecto que ele usa a palavra jogo, né? Nós vamos comparar a liturgia da igreja com um jogo, como ele mesmo diz, é muito interessante, porque o jogo, ele tem as suas regras, né, que não são as regras comuns. Nós entramos nesse jogo desassistidos da nossa vida cotidiana, ou seja, nós entramos num jogo que tem as suas regras, é o seu mundo, participamos daquele jogo, desvinculados das realidades terrestres, e depois nós voltamos para a nossa vida normal, né? E aquelas regras daquele jogo já não fazem mais parte. Mas durante aquele jogo, e quando aquele jogo está acontecendo, né, nós temos dentro de nós uma certa liberdade, né? Nós temos dentro de nós um certo respeito, uma reverência, as normas a serem seguidas, etc. E quando ele trata desse jogo, então, bom, transferindo esse jogo para a criança, né? Quando as crianças têm esse jogo, a criança quando joga, né, ela espera sempre algo. Ela sempre espera algo. E aquele jogo para a criança é uma antecipação de alguma coisa, né? Ela acha que aquele jogo é verdade, que aquele ali é o mundo real. O que ele está querendo dizer com esse primeiro aspecto, né? De que a liturgia é isso, né? A liturgia, ela tem as suas regras, né? Ela tem o seu modo de fazer e ela é uma antecipação de algo que está por vir, né? De uma realidade que está por vir. Agora, enquanto povo de Israel, e isso é muito importante, porque nós estamos no tempo da Quaresma, nós estamos lendo o livro do Êxodo agora, não fiz essas leituras, e das vezes que Moisés vai tratar com o faraó para que eles saiam do Egito, né, e se dirijam ao deserto, e aqui Ratzinger diz algo, não é a terra prometida, é ao deserto. Moisés pede ao faraó
que eles possam ir ao deserto prestar o culto a Deus. Então, fazer uma ação litúrgica, o povo, né, Deus chama o seu povo para que vá ao deserto para adorá-lo, para que diante de um culto, né, que ele vai dar, que ele vai prescrever, o povo possa adorá-lo. E o faraó, então, ele faz algumas ressalvas, né? Olha, vocês podem ir, mas só vão os homens, as mulheres e os animais vão ficar, e as crianças. E aí Moisés diz não, né? Deus mandou ir todo mundo. E depois o faraó diz não, vai então os homens e as mulheres e as crianças e ficam os animais. E Moisés diz não, porque como nós vamos saber o que Deus vai pedir em sacrifício para nós? Como nós vamos sem os animais? E aí fica nessa relutância até que o povo sai do Egito. Mas sai do Egito para prestar um culto a Deus no deserto. E é no Monte Sinai, né, através dos 10 mandamentos, da lei de Deus, da Torá, e que Deus vai impregnar no seu povo a moral, né, vai dar a moral a eles, a sua forma de viver na liberdade de filhos de Deus, né, cumprindo aqueles mandamentos, e a forma de prestar culto a Ele. Né? Toda a forma de prestar o culto a Ele, como tem que ser o sacrifício. Né? Então, a norma litúrgica, quem dá é Deus. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para nós é que quem dita as regras de como deve ser o culto que ele deve receber é Deus. Porque o ser humano é incapaz de saber como Deus deve ser adorado. O ser humano não tem capacidade de pensar por si só um culto que agrade a Deus. Tanto é que São Paulo, quando vai chegar no Areópago, vai encontrar um altar a um Deus desconhecido. É porque eles não tinham noção de quem é esse Deus desconhecido e muito menos como ele tem que ser adorado. Então, Deus dá as regras. E o povo vai ao deserto para adorá-lo. A terra prometida, ela é consequência disso. Tanto é que quando o povo chega na terra prometida, eles lá vão construir, né, um templo para adorar a Deus. E quando este culto a Deus é ferido pela idolatria, o povo vai para o exílio. Então, a terra pela terra, a terra por ser uma pátria livre, por Israel ser independente, né? Isso nunca foi o objetivo, porque Israel não se compara com qualquer outra nação. Israel tem um Deus ao qual eles prestam culto, ao qual eles amam. Né? Então, a liturgia, ela nasce do coração do próprio Deus. É Deus, repito, quem dita as regras, não só da liturgia, de como ele tem que ser adorado, mas depois do templo, como tem que ser a disposição do templo, né? Onde tem que ficar todas as coisas. Ele é quem dá as normas. Outorgar para si, né, para o ser humano, a forma como Deus deve ser adorado, é você reduzir o culto a uma forma imanente, totalmente imanente. E você começa a celebrar, a fazer as coisas por pura concessão das pessoas e não por um mandato de Deus. Então, transferindo toda essa bagagem do Antigo Testamento, né, que Deus sempre ditou, Deus sempre mostrou, e Deus permitiu o exílio quando o povo caía em idolatria e não o cultuava como ele merecia e como ele queria, né, não tinha o seu coração voltado para ele. Então, no Novo Testamento, Nosso Senhor institui a Eucaristia. Né? E ao instituir a Eucaristia, ele diz, fazei isto em memória de mim. Ou seja, o mandato continua sendo do próprio Deus. A forma como tem que celebrar a Santa Missa, né? A forma como tem que celebrar a liturgia, é dada pelo próprio Deus. E a igreja não se entende sem a liturgia, por quê? Porque a liturgia é o rito público que a igreja presta de adoração a Deus. Sem o rito, sem a Santa Missa, sem a Sagrada Liturgia, não tem Eucaristia. Não tem sacramentos. Então, a liturgia ela é de fundamental importância. Né? É um trabalho que nós prestamos a Deus. Né? É o que Deus faz pelo seu povo. Não é o que nós fazemos, é o que Deus faz pelo seu povo. E a liturgia ela tem esse grande poder de presentificar na história do hoje e no agora o mistério salvífico de Cristo. Então, aqui está a missão da igreja. Aqui está o porquê a igreja existe no mundo. Ela, durante esses 2000 anos, enquanto organismo espiritual e corpo místico de Cristo, ela atualiza na história do hoje, o mistério celebrado. Ela presentifica, tanto é que nos textos litúrgicos da Santa Missa,
nós vamos encontrar, por exemplo, na transfiguração, na Páscoa. Hoje o Senhor ressuscitou. Hoje o Senhor se transfigurou. Hoje, né? Sempre hoje. É sempre o hoje. Porque a liturgia, ela atualiza no tempo presente, ela presentifica o mistério de Cristo celebrado. E a igreja está aqui para isso. Ela presentifica na história a ação salvífica de Cristo para quê? Para que todos os homens e mulheres de todos os tempos e lugares recebam a salvação através da administração dos sacramentos. Correto. Então, uma questão muito importante que o senhor já coloca aí, essa questão do memorial, né? Que não é uma lembrança. Eu acho que é algo que deve ficar bem claro, não sei se é bem claro na cabeça de muita gente, que não é uma lembrança, simplesmente a gente está fazendo uma lembrança de alguém que um dia morreu por nós. A questão ali acontece, é memória. E os judeus, quando celebravam a Páscoa, para eles era tão importante que eles diziam que se não celebrasse quem não celebrava a Páscoa continuava no Egito, ou seja, apesar de ser mesmo no judaísmo, eles já tinham essa dimensão de que era uma história que era trazida à tona novamente, com todo aquele ritual que a gente já presenciou, uma liturgia judaica da Páscoa, né? Então, é continuar no Egito, não entender o que está fazendo. E aí a gente traz para a nossa liturgia o sacrifício de Cristo na cruz ali, é algo real, é algo... É disso que eu estou falando, Padre, que nós precisamos despertar o nosso povo a entender isso, no mundo em que nós dissecamos, que nós destruímos os símbolos, principalmente nós aqui ocidentais, a simbologia não entendemos, a gente não tem mais essa cultura, quer dizer, a nossa geração já não tem, e há muitos anos, né? Então, a simbologia do Ocidente ainda preserva um pouco, a simbologia do Ocidente ficou muito seco, até mesmo a liturgia, para a gente compreender, ela precisa de ter carregada de símbolos. Então, isso é muito importante, né, Padre? Sim. A simbologia da liturgia, ela está intimamente ligada ao mistério, né? Então, quando você esvazia o símbolo por uma explicação racional, você está tentando... Você, na verdade, não está fazendo um favor, você está fazendo um desfavor. Porque o símbolo, dentro da liturgia, ele remete a algo que é verdadeiro, não é algo que é falso. Correto. Então, quando você tenta esvaziar racionalmente um símbolo, tentando que as pessoas entendam aquilo de forma racional, você esvazia, você imanentiza a liturgia, quando, na verdade, nela, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser desvelado, porque justamente nós estamos tratando de um rito que foi dado por Deus e que, ao ser celebrado, ele se faz presente o mistério que está sendo celebrado de verdade, né? Quando o Concílio Vaticano diz, quando o padre e o sacerdote batiza, é Cristo quem batiza, né? Então, está acontecendo de forma real aquilo que está sendo vivido ali, né? E o símbolo, para os primeiros cristãos, isso era muito visível, né? O símbolo né? Quando você olha o pão consagrado, ele não é um símbolo da Eucaristia, ele não é um símbolo de Cristo, ele é o Cristo, né? É um símbolo enquanto pão, porém, aquele pão contém a presença real de nosso Senhor. Então, nós não podemos confundir a simbologia, né? Por exemplo, com uma placa de trânsito, né? Que você tem ali, não estacione. Você olha para aquela placa, você sabe, ou seja, dentro daquela placa está tudo o que ela contém, não estacione. Você não pode pensar em nada mais do que aquela placa. Agora, dentro da simbologia cristã, quando você olha, por exemplo, 5 pães e 2 peixes, você ali tem uma riqueza, né? Você tem a riqueza da Eucaristia, você tem a riqueza do memorial, da própria lembrança da Eucaristia, da partilha, ou seja, você tem o próprio Cristo, dos cristãos, que corpo de Cristo na igreja primitiva era tanto o corpo de Cristo eclesial, quanto a Eucaristia, quanto o corpo nascido da Virgem Maria. Então, você não pode fechar o símbolo, né, em um significado assim, não, isso e acabou. Isso é o que tenta a modernidade. Ou seja, se eu não compreender tudo, eu não rezo. Se eu não entender tudo, eu não celebrei bem a liturgia. Não. Tem coisas que nós não vamos entender tudo. Nós vamos morrer sem entender tudo, né? Mas até a é analogia, um mistério. Né, exatamente. Até uma analogia que a gente pode fazer da moeda, né?
tinha o meu formador, ele gostava de falar sobre isso, a questão da moeda, que a moeda está ali, tem os dois lados. Deus se revela na história, mas ele continua oculto, é um mistério, continua sendo um mistério. Você não consegue ver o, o outro lado, mas ele está, entendeu? Né? Assim, para simplificar de uma maneira mais, acho que por aí, Exatamente, né? exatamente, é bem isso mesmo, né? E aí, o que eu vejo hoje em tudo isso, né, é, é transformar a liturgia hoje, o grande perigo que nós corremos é transformar ela numa coisa que nós fazemos, que É o nós, perigo. é o perigo, que nós vamos fazer. E não, quando nós nos tornamos protagonistas da liturgia, sejam leigos ou sacerdotes, nós estamos colocando de lado aquele que deve ser, o que deve aparecer, que é o próprio Cristo, né? Na ação do sacerdote, na ação da assembleia, é ele que tem que aparecer, e não nós. Agora, quando nós queremos, de forma incessante, né, que as pessoas entendam, que as pessoas, é aquilo que nós vamos fazer, para a liturgia não tem mais espaço da transcendência, é apenas a imanência, né? É apenas aquilo que nós vamos fazer e fica por aquilo mesmo, sendo que a liturgia, como diz Ratzinger, quando nós entramos nela, nós temos que nos sentir na antecipação daquilo que vai vir, né, daquilo do novo que virá do céu, onde nós nos entramos despreocupados, porque a igreja já cercou ela com rubricas, com normas, ou seja, nós temos que entrar nela e fazer aquilo que a igreja já pediu para ser feito, sem preocupação do que nós vamos fazer, mas para poder vivê-la. Então as normas servem tanto para proteger o mistério, proteger a liturgia, proteger essa riqueza, mas também para que nós tenhamos segurança de celebrar sem ficar preocupado, né, com muitas coisas. Nós adentramos no novo de Deus aqui na história, celebrando a liturgia, né, e nós entramos despreocupados, e ali nós, dentro da liturgia, né, nos reconhecemos, entregamos, rezamos, nos doamos, despreocupados, porque nós já sabemos o que temos que fazer. Não vamos inventar nada de novo. Agora, quando a gente tem que inventar alguma coisa, é porque nós estamos dizendo para a igreja que ela, né, não sabe o que ela fez. Ela na sua riqueza de 2000 anos, ela não soube, né, hoje fazer a liturgia. Então, eu tenho que fazer uma coisa a mais, eu tenho que pôr uma coisa a mais, eu tenho que tirar uma coisa, para que as pessoas entendam que a igreja, nos 2000 anos de sua tradição, sabe aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é favorável, aquilo que não é, e nós estamos ali apenas para sermos servidores da liturgia, né, e não protagonistas. Correto. Realmente, isso aí, a questão do protagonista. Lá no início, o senhor já falava sobre a questão, a liturgia é um ato, primeiramente, de Deus, né? Sim. É Deus, quem toma a iniciativa primeiro é Deus, né? Na sua ação. E a liturgia é isso. E nós temos que adentrar nesse percurso, e durante todos esses mais de 2000 anos, a igreja vai adentrando esse mistério sem desvelar totalmente, mas as normas, por exemplo, que a gente não vai entrar, mas as normas funcionam como digamos, uma escada que você adentra o mistério sagrado, que e como você bem colocou, o senhor bem colocou, quer dizer, são escadaria, né? No caso, eu falei de escadas, como é que chama de escada? São Degraus. degraus bem seguros, não tem por que Uhum. temer, né? Uhum. Então, acho que é por aí, né? Sim, são seguranças que a igreja nos dá de realizar aquilo bem, né, justamente porque não é algo que nós fazemos, para preservar aquilo que é sagrado, que é aquilo que ela nos dá, aquilo que ela nos propõe, e que nós tenhamos a plena liberdade de podermos estarmos seguros dentro da liturgia e rezarmos bem. Então, a ação de Cristo na história não é brincadeira. Nós estamos tratando aqui de ações salvíficas de Deus na história. Cristo continua salvando o seu povo através da sua igreja, através das ações litúrgicas. Ele continua tocando as pessoas com os sinais sacramentais, com a água, com o óleo, com o pão, com o vinho, né? Ele continua tocando o seu povo com as espécies sacramentais, ele continua tocando o seu povo, né, com a graça santificante, com tudo aquilo que a liturgia, né, ela dá para a vida da igreja. Então não é uma coisa que nós temos que pensar assim, não, está tudo bem, a gente pode pensar de algum jeito, fazer de outra forma. Não, não, de forma nenhuma. Tá? Isso já foi dado por Cristo, pela sua igreja a nós, e cabe a nós, né,
guardarmos isso, Padre. E isso é uma coisa muito importante, porque nós não podemos ser a geração que durante nesses 2000 anos vamos fazer um hiato da história. Esse hiato não pode acontecer, né? De termos uma tradição de 2000 anos e chegar a uma geração em que isso não passe para a geração seguinte, né? Que isso não seja transmitido para a geração seguinte, porque isso é incorrer num erro fatal, né, de subsistência da própria igreja, né? Porque se a igreja diz que, bom, a Eucaristia faz a igreja faz a Eucaristia, então aqui nós temos a liturgia, né, que é esse laço que une essas duas realidades. Então, nós não podemos separar isso. E, como o senhor disse, Padre, anteriormente, muito importante, né, o povo de Israel, né, quando celebra a Páscoa, bom, quando quem não celebra a Páscoa ainda está no Egito, a liturgia não é só um culto prestado a Deus, de adoração a Deus, mas é uma norma de vida. Ela é uma norma de vida. Se nós podemos prestar, por isso que Deus no Sinai, vai dizer Ratzinger, né, ele entregou tanto o culto quanto a lei unido, porque não tem como um povo ter um coração transviado de Deus e prestar um culto a Deus verdadeiro que lhe agrade. Por isso nosso Senhor vai dizer, eu quero misericórdia, né, e não sacrifício. Por quê? Se você separa o sacrifício da lei, se você separa a moral cristã do culto, não tem como. Porque a liturgia é uma forma de vida. Então, as pessoas que celebram a liturgia são pessoas que têm que ter a sua moral cristã consolidada, né? Tem que ter a sua fé cristã consolidada, porque a liturgia é o ponto ápice da unidade cristã, onde nós vamos professar a mesma fé, celebrar os mesmos sacramentos, vamos permanecer debaixo do Romano Pontífice, do Santo Padre. Então, nós temos aqui toda a unidade da igreja expressa dentro da liturgia. Estão dizendo que está um pouquinho baixo, Padre. O senhor está me ouvindo direito? Não, o pessoal está dizendo que está um pouquinho baixo o seu, mas o meu está ok, eu estou ouvindo, para mim está tudo bem. Tá. Mas então, Padre, eu cortei seu raciocínio aí. Não, tudo bem. Mas pode continuar. Então, essa questão a liturgia é a teofania, ou seja, onde o homem adentra a nuvem do mistério sagrado, né? Em outras palavras. Uma das coisas que é bom o senhor lembrar aqui também é que a igreja tem essas três, na celebração litúrgica, as três dimensões da igreja se encontram, né? Eu acho isso, assim, quando eu penso, quando eu estou celebrando, quando eu penso nisso, é uma coisa assim que você fica, né, a militante, nós, né, os peregrinos, a triunfante, a padecente, essa comunhão que está do outro lado da moeda, que você tem que sentir, você não consegue apalpar, né? Isso Deus já mesmo, nos Padre. deu muito para apalpar o seu próprio pão, ele presente no pão e no vinho, né? Tanto é que na arquitetura sacra, o espaço do presbitério, o santuário chamado, né, é o espaço diferenciado da Assembleia, porque ele adentra o céu e o céu adentra a terra. O presbitério é o ponto onde esses dois mundos se tocam, a eternidade e o tempo. E é nesse local onde a igreja peregrina, a igreja que somos nós, a igreja padecente, a igreja do purgatório, a igreja militante, né, triunfante do céu, a militante que somos nós, né, a igreja peregrina, e a igreja padecente do purgatório se tocam, né, justamente porque a igreja é uma realidade muito maior do que nós imaginamos, né? Nós estamos aqui enquanto igreja militante, né? Agora, existe a igreja que já está triunfante no céu, existe a igreja padecente que está no purgatório. Então, somos todos os cristãos batizados que formam uma única igreja de Cristo e que dentro da ação litúrgica, dentro da liturgia, se tocam e ali naquele momento se fazem uma só. Por quê? Ali está se tornando presente o mistério da paixão do Senhor. O Cristo, o Cordeiro imolado já não morre, morto vive eternamente, se faz presente ali sobre o altar. Então, é um mistério, né, tremendo, né, é um mistério tremendo que nós não somos capazes nem de conter, mas que toca a nossa história, toca o hoje da história. E as pessoas, quando
chegam, né, que se aproximam da Sagrada Liturgia, elas têm que se aproximar como Moisés se aproximou do Monte Sinai para falar com Deus. Moisés tinha o temor, né, o temor de se encontrar com o seu Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha a intimidade de falar com ele. E o povo, as pessoas que vão à Santa Missa, que participam da ação litúrgica, elas têm que ter isso, né? Ela tem que ter esta dimensão profunda de que ela também está ali, a sua participação ativa dentro da ação litúrgica é justamente, não é bater palma, não é gritar, não é cantar, não é sentar, levantar, ajoelhar, nada disso. A ação consciente que a igreja diz, a sua participação ativa, é justamente contemplar aquilo que está acontecendo, né? Poder rezar, poder compreender, não compreender de forma racionalista, mas compreender contemplando o mistério que está sendo celebrado, né? Às vezes a pessoa não canta, não faz nada, mas ela está rezando muito mais do que o outro que está disperso, né? Fazendo somente isso. Então não são gestos que transformam a Assembleia numa participação ativa. Não é isso. Mas é a compreensão do mistério celebrado, a imersão dentro da liturgia que faz com que a pessoa tenha a sua participação realmente ativa. Padre, essa comparação ou lembrança de Moisés é muito importante. Você falou, ao adentrar colocar o pé dentro da igreja, na porta da igreja, você tomar aquela consciência, como os antigos, os mais piedosos, de tomar consciência que ali você está adentrando um local santo, né? Ou seja, você está adentrando, se rendendo àquele lugar. Aí a gente lembra dos antigos, a primeira expressão, tirar o chapéu, tirar um boné, ou se ajoelhar na hora de entrar, se benzer. Ou seja, o que nós precisamos fazer para que a gente não perca esse norte? Talvez alguns ficam dizendo, mas tem uns que vão muito para o lado, vão uma ação litúrgica muito rubricista, porque não compreende também. Outros, não, tem que fazer o sensível, tem que sentir, a liturgia tem que ser emocional. Então, nós podemos dizer que tem alguns que veem esses dois coisas e não conseguem compreender nenhum nem outro. Então, onde está não é o meu termo, onde a gente pode começar, o que fazer para começar a entender de fato, ou fazer os nossos católicos, nossos paroquianos, entender de fato o que é a Santa Missa. Assim, talvez essa pergunta seja muito vaga, ao mesmo tempo muito simples, mas por onde começar? Sim, algo assim, padre, algo de imediato, o que eu percebo de forma muito assim, muito clara, é a pouca formação dos nossos leigos, né? Tanto por parte próprio dos padres, mas também porque não buscam ler, não buscam, né, se aprofundar a sua fé. Por exemplo, aquele Cabe a livro, nós. O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn, que é um livro tão simples, Ele é assim, bom. Ele é bom. muito bom, muito simples, assim, que um leigo pode ler e assim, se aprofundar na missa, sabe? Assim, ter um deleite, assim, a pessoa de forma muito clara, simples, ela consegue compreender a Santa Missa, tem um olhar sobrenatural. Acho isso muito importante. Então, a formação, ela é importante do leigo para poder, quem conhece, ama, né? Então, estudar, ler, né, sobre a liturgia, sobre a Santa Missa, se aprofundar, né? Agora, tem outro aspecto que, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que o que ajuda muito, padre, como o senhor falou, né, tirar o chapéu, entrar na igreja, é justamente a arquitetura sacra, né? Correto. A pessoa, Santo Agostinho se converteu porque entrou na Catedral de Milão e tinha um canto gregoriano belíssimo, né? Pessoas, ou seja, todo o entorno da arquitetura, ela faz com que a pessoa, ela consiga, de forma pedagógica, mistagógica, compreender o que está sendo celebrado, sem ninguém dizer uma palavra, apenas com a arquitetura, apenas com a beleza das imagens, a beleza da igreja, né? Tudo isso, os sinais, os símbolos, como a gente disse, né? Então, isso ajuda demais, assim, demais, é gritante, porque nós somos seres humanos, temos 5 sentidos e aprendemos as coisas pelos sentidos. Então, se você tem algo belíssimo, né? Uma igreja bonita, você tem pinturas, você tem imagens, você tem, enfim, tudo aquilo que favoreça a ação litúrgica, que comunique aquilo que está sendo celebrado, ótimo, você terá, sim,
Só aí você ganha 90% já. O leigo já consegue imergir no mistério celebrado apenas com uma arte sacra bonita, né? Com uma arquitetura sacra bonita. E também Padre, a sua formação. eu não sabia se era arquiteto, saco? O meu sonho era ser arquiteto, mas eu gosto muito de trabalhar com obras e tudo, mas a vocação, Deus me chamou primeiro a ser padre. Mas, quem sabe um dia. Mas voltando aqui, a gente sabe Sim. que uma herança após o Concílio Vaticano II, por alguns mal compreendidos, limpou a arquitetura, ou seja, vou usar esse termo aqui, hiperbolizado, né, destruiu a arquitetura sacra, digamos assim. Os que interpretaram mal, né? Aí a gente usa no mais simples, tiraram as imagens, fizeram, a igreja deixou de ter o símbolo, ser um salão. Então, se eu falar aí da questão do você se sentir num mundo diferente, você entra na igreja, você tem que se sentir pelos símbolos, você entra um outro mundo, outra, podemos usar esse termo até dimensão, a dimensão do sagrado. Então, quando esvazia, se você entra num galpão, é diferente de você entrar numa igreja, por mais, isso aqui ninguém está falando de luxo, mas pode ser naquela igrejinha mais simples possível, de parede, mas ela tem sacralidade. Mas que ela mostra algo, e eu acho que é algo muito urgente, e que bom que eu acho que já tem um bom pensamento acerca disso, a gente tentar resgatar isso, né? Sim. Já está sendo, né? Mas é uma obra muito grande a ser feita ainda. Sim, padre, porque quando nós falamos da liturgia, nós estamos nesse tema tão importante, a vida da igreja, nós não podemos esquecer que Deus pediu que se fizesse o sacrifício no Antigo Testamento, ele deu o tamanho que tinha que ser a tenda, aonde tinha que ficar o altar da propiciação, como deveriam ser, né, o altar do sacrifício, a disposição das imagens no templo de Salomão, o tamanho do templo, ou seja, ele também deu as normas de como deveria ser o templo. E o templo cristão, ele nasce da ação litúrgica. A missa, a liturgia é a regra para a construção de uma igreja. Porque você se constrói uma igreja para celebrar a ação litúrgica. Você constrói uma igreja para isso. Então, necessariamente, a igreja tem que corresponder à ação litúrgica. Ela tem que ser reflexo da ação litúrgica. Né? Você começa, por exemplo, na igreja, você começa onde vai ficar o altar, porque é o principal. O centro é o altar. Onde ele vai ficar? Não é qual parede, onde vai... Não. Então, tudo nasce da própria ação litúrgica da igreja. Desde as basílicas romanas até as igrejas de hoje, né, todas elas, né, seguem... Nós precisamos fazer uma live só sobre a importância da arquitetura sacra para a catequese, ou para a nossa fé, né? Mas isso, então, é algo que eu acho muito caro a nós, é importante isso. Não, é justamente isso, porque o que acontece? Nós estamos falando da liturgia, né? Então a gente está vendo que ela é como ela nasceu, né, do coração do Cristo, ele que nos deu a missa, né? Tudo isso. Então você percebe assim, não, porque as pessoas podem pensar que a liturgia é uma coisa, a igreja é outra, eu sou outra, o Papa é outra, os bispos são outra, a missa é outra. Não, tudo isso está intimamente ligado, né? Está intimamente ligado, é uma unidade. E a liturgia é que dá esse tom de unidade aos cristãos. Ninguém pode participar de uma ação litúrgica, né, se não é católico, porque você vai ferir a unidade. É o princípio vital da unidade da Eucaristia, é a unidade dos cristãos, dos católicos. Então, ela é que dá o tom, ela é o ápice, como diz o Vaticano II, né? Ela é a fonte e o ápice da vida cristã. Entendi. Então, é muito caro, né, essa tríplice dimensão da igreja, e a liturgia funciona como uma coluna, um espírito que dá vida à igreja, né? Sem a liturgia, o que seria a igreja? Seria o quê? Não dá nem para a gente imaginar. Seria Padre, a gente assim, ó, a gente tem como imaginar. Os protestantes, eles não têm liturgia. Isso, então, os cristãos sem liturgia. Cristãos sem liturgia, mas a gente sabe, não é coisa para a gente adentrar aqui, mas a gente sabe como é a coisa que você entra num limbo, num lugar que você não sabe onde está. Então, não tem início, meio e fim, ninguém sabe o que é. Não tem rito. Não tem rito. E os ritos e os símbolos
é algo que nos toca, que toca o divino, ou seja, é algo que nós precisamos como humanos. Eu não sei, te falo de verdade, como é que você sustenta uma fé no protestantismo sem isso, né? Ah, tem a Bíblia e tudo mais, é a religião do livro, né? Nós não adoramos um livro, mas é uma pessoa, Jesus, né? Então, Padre, eu acho muito interessante o que o senhor falou, porque todas as religiões do mundo, isso é uma coisa que eu esqueci de dizer, desde antes do cristianismo, qualquer lugar do mundo, qualquer tribo, por mais antigo que seja, ela tinha rito e tinha um culto. Rito, um culto a Deus, né? Ela tinha todo o seu ritual que regia toda a sua vida ordinária, né? Sua moral, os seus costumes, o culto. Todos os povos tiveram isso, absolutamente todos, né? E é interessante que sempre o culto tem um lugar específico, uma língua específica, uma música específica. Por quê? o tempo, o Exatamente. tempo da O natureza e tudo, tempo, né? porque para falar com o divino, você tem que sair daquilo que é profano. Então, quando a igreja tem a sua liturgia, e ainda assim é hoje, por mais que nós usamos o vernáculo, porém, a língua oficial da igreja é o latim, o que está Uhum. dentro do Vaticano II e do Missal é o canto gregoriano. Então, você tem um canto para a liturgia, uma língua para a liturgia, né? Uma igreja para celebrar a liturgia, que é fora do mundo profano. Aquilo que o senhor dizia. A gente entra na igreja, entra em outro lugar, porque para a ação com Deus é uma língua diferente, é uma música diferente, porque é para Deus, não é aquilo que é para o mundo, não é aquilo que é para tudo. Né? Você tem um tom diferente quando você presta um culto a Deus. Correto, é isso. E é um mistério que o Ocidente dissecou aí e que nós precisamos salvaguardar e precisamos zelar e precisamos urgentemente catequizar mesmo, né? Aquilo que Sim, pode ser explicado, como eu digo, o mistério não se explica, né? A exato. parte sempre vai ficar algo mistério, mas as pessoas pelo menos têm a consciência de que o que é ali é um outro mundo. A liturgia ela expressa uma outra dimensão, como Uhum. adentrar e como participar dessa dimensão desse mundo. O Tiba Sim. entrou aí, seja bem-vindo, Tiba. Quinta-feira estaremos juntos aí, né? Sim, então, padre, isso é uma riqueza muito grande, né? Inclusive as roupas, né? Eu e o senhor não vamos para celebrar a missa com a roupa comum, porque para Deus tem Não, uma roupa para isso, isso, né? É uma isso, roupa correto. só para isso, na verdade, né? Então, perceba a riqueza que se reveste, né? Toda a liturgia da igreja, ela se reveste de tudo aquilo para justamente expressar o culto a Deus, o que é mais sagrado, e para guardar o mistério e o que ela tem de mais sagrado, que é a Eucaristia. Ela cerca, nós estamos falando aqui de liturgia, mas da missa especificamente, porque ela é o coração. É o coração da liturgia. Você tem tanta norma litúrgica, para que tanta? Para poder proteger aquilo que é mais sagrado, o tesouro que é a Eucaristia. Para que ela aconteça validamente, de forma sacra, de forma piedosa, né? Tudo isso. E para que ela aconteça assim. Então, Correto. É isso aí. Então, eu estava lembrando do episódio aqui que algo assim ainda tem a Eclésia Supla, né? No caso, uma vez, eu ainda hoje estou na dúvida na minha cabeça se eu esqueci de botar água no vinho. Ainda hoje eu penso, será se eu botei, mas também nem perguntei a ninguém. Essas coisas que acontecem, mas não é por má vontade, né? sim. Alguma distração, alguma coisa aconteceu, mas eu nem tenho certeza. Mas voltando aqui, é, nós estamos falando da liturgia como algo constituinte Uhum, da missão da igreja, do tripé da igreja. uhum. E é ela que dá o tom. Se a liturgia vai bem, então ela vai ecoar Vai. na missão, na palavra, Uhum. ela vai ecoar no serviço ao outro, porque o homem vai estar, na liturgia o homem toca Deus e Deus toca o homem, não é isso, padre? Exato, Então, padre, é ali exatamente. que vai acontecer a comunhão com o Eterno. Uhum. E dessa comunhão flui, né? Flui a martiria, o testemunho, flui o amor ao outro. Então, daí como ela
digamos assim, a liturgia ela é a porta que abre, né? Ela é a porta que abre para que possamos adentrar o eterno e fazer esse eterno brilhar no mundo. Não é isso, Padre? Exatamente. O que a pessoa, quando ela vai à missa, né? Ela vai à missa, celebrar a Sagrada Liturgia, a maioria dos cristãos vai uma vez por semana, né? Vai no domingo. Para Sim. que, justamente, se abastecendo desse toque do Senhor na Eucaristia, do toque do Eterno em si, se alimentando da palavra da Eucaristia, ela consiga, na sua vida ordinária, fazer com que essa missa continue. É isso que a gente diz no final da missa, né? Ite missa est, ide a missa está. Uhum. Ou seja, ela está. E o povo vai em missão justamente para perpetuar na sua família, no seu trabalho, no seu cotidiano, aquela liturgia celebrada, aquela comunhão feita. E ali se vive a vida da santidade. Então, a liturgia, ela é celebrada e os cristãos estendem ela na sua vida ordinária, né, com o influxo da graça de Deus nas suas almas, para transformar as realidades do mundo. Essa é a beleza da liturgia. Então, não é algo estanque, um culto que eu presto a Deus e depois eu volto para casa e não tem mais nada a ver. Não, tem tudo a ver. Tanto é que a igreja, sempre quando ela chega em qualquer lugar do mundo, né, como território de missão, a primeira coisa que ela faz é rezar a missa. A primeira coisa que ela faz é celebrar a missa. Não é pregar, não é ficar falando. Não. Aqui no Brasil foi assim, em todas as terras. Você chega, monta um altar e reza uma missa. Porque é ali que se começa. A liturgia, como diz o Papa Bento XVI, não há catequese melhor dada do que uma liturgia bem celebrada. Então, é porque ela fala por si. Não precisa de nada que mude. Então, tem que dar. Então, esse aspecto missionário da igreja, ele está intimamente ligado com a liturgia para a propagação da fé. Aquilo que o Tiba disse ali é muito verdade. Você quer destruir a fé, você destrói a liturgia. Porque é lex orandi, lex credendi. O que nós rezamos é aquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos, aquilo que nós rezamos. Correto. Então, se você quer ferir a fé de alguém, você muda a liturgia. Entendeu? Você mudando a liturgia, você vai mudar a fé daquelas pessoas. Correto. Então, como a gente vê que é urgente, né, uma reflexão acerca desse tema, que não é algo, um adereço da igreja, ao contrário, é o sangue, é o espírito da igreja. Exato. Né? Porque, padre, eu estava vendo esses dias, não sei se o senhor percebeu isso, agora nesses dias da quaresma, quando fala as orações da coleta, falam, né, contra o espírito do mal, aí fala do jejum, o prefácio que fala do jejum, da abstinência, né, da mortificação, as orações coletas ali. Assim, tá, mas tem muita gente hoje na igreja que acha que o demônio não existe, que não precisa mais de Sim. jejum, não precisa mais de mortificação. Mas E a peraí, liturgia recorda a isso. liturgia está rezando uma coisa e a igreja está professando uma fé na liturgia e nós estamos muitas vezes acreditando em outra coisa. Então, não existe isso na igreja. O que nós rezamos é aquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos. Então, se eu estou celebrando na missa e estou ouvindo, rezando aquela oração coleta, aquele prefácio, é porque ali está a fé da igreja, dos santos. Ali está a verdadeira fé. Então, eu tenho que acreditar naquilo ali. O Gilson está pedindo uma indicação de um livro que é bom para a liturgia, padre. O senhor falou do banquete, O Banquete do Cordeiro, é muito bom. E tem também a série do Michel Pagiosi, Entrarei no Altar de Deus. Também é muito bom aqueles livros dele. Correto. Então, vamos entrar nessa empreitada aí, tentar fazer essa liturgia ecoar para que as pessoas entendam de fato o quão importante é a liturgia, né? Padre, uma questão aqui, depois a gente volta ao tema aqui, mas faz parte do tema também. É uma coisa simples, mas tem gente de todo jeito aqui na live, né? Pode ver depois. A diferença de liturgia de algo litúrgico para paralitúrgico, né? Sim. Então, assim, quais são as ações paralitúrgicas, assim, um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Sim. Então, assim, vamos lá, então, né? A liturgia, ela está intimamente ligada, como eu disse, tá? À celebração dos sacramentos. Tá? Ela está intimamente ligada com isso. Então, o batismo, o matrimônio, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos,
Você tem uma liturgia, uma ação sagrada para que aquele sacramento aconteça, tá? Assim como na igreja a gente tem uma diferença dos sacramentais para os sacramentos, né? Nós temos da liturgia para a paraliturgia. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, o padre pediu aqui, né? Nós estamos agora na quaresma. A via sacra é uma paraliturgia. A via sacra é uma paraliturgia. Então, o que acontece? A igreja, nós temos para a via sacra, a paraliturgia dentro da via sacra, como um exemplo. Bom, a igreja não tem um livro que rege a via sacra. Ela não tem. Mas ela sabe, ela tem o padre, quando vai saber a via sacra, ou alguma paraliturgia, ele está então de batina, sobrepeliz, estola, pluvial, tá bom. Ela pode reger a vestimenta do padre, né? Ela pode reger a forma. Agora, qual via sacra você vai usar? Qual meditação você vai fazer? Então, a paraliturgia, ela se reveste de certa liberdade para que nós possamos, né, adentrar aquela ação piedosa que nós fazemos, tá? Mas que não é um sacramento. Não é um sacramento. Tá? Mas é uma paraliturgia. Uma novena, por exemplo, do padroeiro. A paróquia vai ter uma novena, né? 9 dias. O padre vai preparar a novena, se for fora da missa, é uma paraliturgia. A novena é uma paraliturgia. Né? Você pode ter leituras do evangelho, pregação, né? Mas é uma paraliturgia. Ok? Então, acho que deu para... O senhor quer falar mais alguma coisa, padre? Pode falar. Essa questão aí é uma coisa simples, mas que muita gente pode, talvez, não saber essa separação. Uhum. Padre Francildo e Padre André, aqui da minha diocese, está conosco também. Aí o senhor fala dos sacramentos sacramentais, né? Dá também um exemplo aí para o pessoal. Ah, sim. Então, assim, por exemplo, né? O sacramental, né? A água benta é um sacramental. Né? Tem, por exemplo, você tem o batismo. O batismo você vai abençoar a água para batizar a criança, é um sacramento, tá? Agora, o sacramental não é um sacramento. Ele é um sacramental enquanto Nosso Senhor, né? Ele, naquele sacramental, dá a sua bênção, tem a graça naquele sacramental, mas não tem a força e a eficácia de um sacramento. É diferente. É totalmente diferente. O escapulário é um sacramental que a gente usa, mas a gente não pode comparar o uso do escapulário, uma aspersão de uma água benta, a bênção de uma casa ou a bênção de algo com o batismo. Porque é a ação do próprio Cristo. O sacramental, o sacerdote dá a bênção, né, realiza ali a oração em nome de Deus e da igreja, mas o sacramento é o Cristo quem faz. É o Cristo quem realiza. Correto, padre. Então, o senhor tem colocado muito bem o porquê. O intuito dessa live, dessa série, é despertar para o que de fato é o coração da igreja, para que a igreja existe, qual é o seu tripé, né? E esse é a primeira liturgia, como a alma da igreja, né? E que às vezes é visto muito superficial, ou visto muito de longe, ou talvez a gente até como nós, pastores, às vezes a gente deixa um pouco a desejar nessa questão, e, consequentemente, o povo às vezes não entende bem, às vezes quase nada também. Então, é dever da igreja mostrar a sua face, né? Uhum. Então, E sim, padre, às vezes as pessoas também, de forma assim, ingênua mesmo, por falta de informação, né? Igual o senhor falou, né? Olha para a liturgia da igreja e acha ela tem muita coisa, né? Muito rito. Mas a gente tem que entender que a liturgia ela é uma árvore frondosa, ou seja, ela foi plantada de semente, né, na igreja lá dos primeiros séculos e ela cresce 2000 anos. A liturgia é uma árvore, ela foi tomando para si aquilo que era verdadeiro, bom e belo das civilizações e foi acrescentando dentro do seu rito para que cada vez ele ficasse mais primoroso. Então, isso já fazia parte do desígnio de Deus, né? Deus não entregou a missa para Pedro, né, como nós entendemos ela hoje. Claro, a missa, se nós olharmos a missa no ano 150, como está no catecismo, ela tem a mesma estrutura da de hoje, a mesma estrutura de hoje. A estrutura básica, exatamente, né? A estrutura básica. Agora, o que eu estou falando aqui são de ornamentos, eu estou falando aqui de objetos litúrgicos, eu estou falando aqui de paramentos, eu estou falando aqui de outros ritos que foram sendo acrescentados ao longo dos séculos, mas não é que foi acrescentado por homens arbitrariamente. Se nós olharmos assim, nós vamos entender que a igreja é uma mera concessão de homens que põem e tiram o que querem.
Não, a gente tem que acreditar que a igreja é de Cristo. E se o Papa é aquele que legisla, e é aquele que tem autonomia, né, para ir avante com o culto litúrgico, dizer isso é da igreja, e acrescentar, então é porque nós temos a fé de que o Cristo está com ele, e de Cristo está na sua igreja. E é ele que nesses 2000 anos faz com que a sua liturgia, né, ela seja cada vez mais plenamente real. Então, não pode achar que a igreja tira e coloca, faz e desfaz por uma questão arbitrária. Não, a gente sempre tem que ter uma visão sobrenatural da igreja. Ela é de Cristo, governada por ele nos seus ministros, que nesses 2000 anos, como uma árvore que cresce, às vezes ela é podada, né? Às vezes ela é ornada. Às vezes, então, a gente tem que entender a igreja assim, ter fé na igreja. O senhor falou sobre podar, né? Lembrei da uva, né? Para dar algumas árvores para dar frutas, ela às vezes passa por podagem, né? Que Sim. é natural, né? Sim. Ou às vezes deixa crescer à vontade. Então, essa questão, né? Durante mais de 2000 anos, isso que vai, esses ornamentos que vão chegando, não é que vai cobrir o mistério ou necessariamente ser o mistério, mas vai integrar o mistério, né? Exatamente. Não é isso? Exato. Porque a liturgia, por ter essa dimensão, porque o que é o culto? O culto é uma dimensão cultural, ele vai impregnar na vida das pessoas. Então, quando você chega numa civilização que ela tem algo de bom e belo e de que eleva, você absorve aquilo. Você não rejeita aquilo, você rejeita aquilo que é baixo, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é feio. Agora, aquilo que eleva, você adapta, você, né, traz para si. É isso que a igreja fez nesses 2000 anos. Correto, padre. Então, padre, a gente já está chegando no final. Tem pessoas fazendo algumas perguntas. Eu peço desde já que vocês sigam o Padre Lucas. Eles têm um material muito bom lá de liturgia, que aqui a gente não tocou propriamente as normas, mas lá ele dá uma orientação muito boa sobre as normas litúrgicas, né? Algo que vai ser de grande valia para o crescimento do cristão e para todos nós. Hoje nós estamos falando aqui basicamente sobre o espírito da liturgia, a teologia da liturgia, né? Aquilo que o mistério, podemos dizer assim, né? Que a gente tem que falar, lembrar de que ela é parte constituinte da identidade da igreja. É isso, padre? Isso. Sem a liturgia, como nós dizemos, né? Sem os ritos, sem a liturgia, nós não podemos nos entender igreja. Porque o povo de Israel, né? Bom, o povo de Israel quer dizer que, na sua origem, né? Caim e Abel ofereceram sacrifícios a Deus. Então, nós temos que entender que a nossa história nasce de um culto a Deus, de rito, né? De culto de adoração. Nós existimos para amar, adorar, servir a Deus. E nossa adoração, nosso serviço, nosso louvor passa pelo culto e pela liturgia. Então, é identidade nossa católica, né, termos ritos, termos a Sagrada Liturgia, porque é a forma como nós expressamos o nosso culto, adoração e o nosso amor a Deus. Então, padre, fazendo aqui uma uma síntese. Então, enquanto esse tripé da missão da igreja, que é a liturgia, que é adorar a Deus, né? A diaconia, que é o servir ao próximo, e a martíria, que é dar testemunho com palavras e obras. Eu lembro aqui da liturgia, na oração, que diz, né, no prefácio, que toda vez que eu faço essa oração, é uma das partes mais fortes que eu acho, assim, claro que forte da liturgia. Damos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e a nossa de salvação. Isso. Então, isso... E tem outra coisa mais, quando fala nosso dever e nossa salvação. Quando o homem adentra a liturgia, ou seja, faz parte da liturgia, a primeira coisa que ele está se rendendo é se rendendo enquanto criatura. Ele tá entrando em contato com algo que é maior do que ele. E aqui nós trazemos para a nossa fé. Ele está entrando em contato com o seu Criador. Então, celebrar a liturgia antes de mais nada, é nosso dever e salvação, é reconhecer-se participante dessa divindade, mas se reconhecer que é criatura. Ou seja, entra a humildade, o se render.
E se a gente fosse falar sobre isso aqui, seria a noite toda, sobre a Uhum. liturgia, né? Você se reconhecer, porque eu vou prestar culto, eu presto culto a quem eu devo uma satisfação. Não é isso, Padre? Uhum. Nessa dimensão espiritual, e não deixa de ser missão, reconhecimento de pertença, né? Uhum. Você se aproxima de Deus, você sabe quem você é, né? E quem Ele é, o que você pode e o que você não pode, porque você está diante do totalmente outro. A gente não pode nunca perder essa dimensão de criatura e de Deus criador, né? A palavra Deus deveria nos causar vertigem, porque realmente diante dele nós não somos absolutamente nada, nada. Então a liturgia ela nos dá esse aspecto paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ela é solene, que ela é imponente, que ela é sóbria, que ela revela o divino e ao mesmo tempo oculta no mistério, ela nos introduz nele, nos aproxima, né? Como filhos de Deus, né? Do altar do Senhor, comungando do próprio Deus. Então é um paradoxo. A fé católica é paradoxal, mas a liturgia, ela de forma muito, muito minuciosa, ela realmente ela nos toca, né, de forma concreta a nossa vida prática, a nossa alma, o nosso dia a dia, a liturgia, ela nos toca. Né? E repito, né, se nós não prestamos culto a Deus pela liturgia da igreja, nós vamos prestar culto a outros deuses de outras formas. Não é que o ser humano não é um ser arreligioso, é um ser arritual. Não existe isso. Né? Se ele é ateu, ele vai ter o seu rito e a sua religião de outra forma. Ele vai prestar culto a outras coisas. Ou a Então, não ele existe. mesmo. Exatamente. Então não existe alguém assim avulso, sem rito, sem liturgia. Não. Todos temos liturgias, todos temos ritos, né? Agora, nós cristãos, graças a Deus, nos voltamos para aquilo que realmente é o verdadeiro, o Deus verdadeiro e aquilo que é sagrado. Padre, como está boa a nossa live aqui, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas já fechou o nosso tempo. Uhum. E desde já agradecer imensamente o senhor, mais uma vez falando que vocês queiram saber mais sobre liturgia, siga o Padre Lucas. Então, vai ser muito bom conhecer mais, não só do sentido teológico da liturgia, mas no que tange a prática, as normas. E eu deixo aqui, Padre, fico muito grato de verdade, vai ficar salva, Uhum. pode deixar, né, Padre? Sim, sim, E sim. eu deixo aqui as suas considerações finais. Bom, então quero agradecer, Padre, pela oportunidade também de falar sobre esse tema tão importante hoje, principalmente hoje, né, na vida da igreja, que é a liturgia, que é tão vilipendiado e atacado e escarnecido, e, né, enfim, tantas coisas, mas que é importante os leigos, né, tomarem a consciência da sua participação ativa, né, estudando, lendo, se aprofundando, é, realmente rezando, mas principalmente chegando à oração pela intimidade com Deus, pela contemplação do mistério, porque estudaram a verdade, né? Porque se aprofundaram na verdade. Então, aqui eu deixo para vocês, todos que estamos assistindo e vão assistir depois, não tenham medo, né? Se aprofundem na fé da liturgia, na fé da igreja pela liturgia, né? Não em normas, né? Não somente nas rubricas, mas no espírito da liturgia, né? No Mas mistério celebrado. Não, isso é muito importante. Claro, a rubrica ajuda, mas a gente tem que sair desse pode, não pode, e ir para aquilo que é do amor, né? Aquilo que um coração que ama e contempla o mistério, porque realmente entendeu e está buscando amar mais a Deus através da liturgia. muito bem, acho que o senhor falou tudo aí no final. Não, a norma pela norma, se você não entender, não vai lhe ajudar em muito, não. Você tem Exatamente. que entender o espírito, por que, que você né, está seguindo aquilo. Uhum. Deixando aqui o convite que amanhã nós vamos continuar a nossa live aqui falando da tríplice dimensão da igreja, que é a liturgia, hoje, o Padre Lucas. Amanhã teremos o doutor Rubens falar sobre a dimensão da diaconia, que é a caridade, né, que a igreja é por si, tem na sua identidade essa mão estendida, que as pessoas muitas vezes confundem, Padre. Confundem uma ação caritativa da igreja com uma ação política, que não tem nada a Sim. ver, e é isso que a gente vai falar. E na quinta-feira estaremos contigo falando sobre o testemunho, a martiria. Uhum. Padre, muito obrigado. Eu fico muito grato e vai ficar salvo. O Senhor nos dê a sua bênção. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
Boa noite, Pai. Boa noite, Padre. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau.